Portanto, hoje vamos falar do, do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. E comigo eu tenho a Marta. Para quem não conhece, Olá. para quem não conhece a Marta é Slytherin e é professora de. Diz tu porque eu não sei exatamente. Ai, como é que era? Estás a ver? Nem tu sabes. Fantasmas e Não, seres. não, não, já me lembro. Não é criaturas não é espíritos e criaturas da noite? É isso mesmo, é isso. Pronto, Epá, pronto. é que lá está, são nomes bem parecidos, uma pessoa acaba por. Espero que esteja toda a gente bem. E vamos começar por uma coisa que eu reparei de diferente deste livro para o anterior. Eu achei que passou a haver muito mais pensamentos do Harry escritos em comparação com os outros livros. Não sei se é ele a ser mais introspectivo. Porquê é que achas que há essa diferença, digamos? Eu acho que também é mais naquela de. Por causa do tema em si, do livro, pelas coisas por que ele passa, e também ele está a crescer. É uma maneira também de mostrar que ele está a crescer, portanto começa a pensar mais e começa a interiorizar mais aquilo por que ele está a passar e pelo que ele está a ver também, porque há ali certas partes que ele não passou por elas, mas que viu, então Sim, começa sim. a pensar nisso. Sim, faz sentido depois também com a parte do Voldemort, nós também vemos as emoções dele, faz sentido isso estar mais explícito, todos esses pensamentos. Sim, sim. Outra coisa que eu reparei, que eu no último live tinha falado, que havia expressões do género oh meu Deus e falar de jogadores de beisebol. Neste eu encontrei o oposto, que foi expressões muito de feiticeiro. Por exemplo, preso por ter dragão, preso por não ter. Sim. Ou então duendes nos valham. E isto era uma coisa que eu não tinha encontrado nos outros. Achas que. Eu sei que não tem grande importância, não tem grande impacto, mas achas que se calhar a J.K. Rowling se lembrou, eles podiam ter estes idiomas assim e assim, de onde é que achas que isso veio? Eu sou um bocado dessa opinião, deve ser. Eu acho que ela deve ter pensado, ok, se nós temos estes dizeres, se calhar eles também têm uma coisa parecida, se não igual, só que do universo deles. Portanto, em vez de ser Deus nos valha, não é? Para eles é gnomos nos valha, pronto. Ou doentes, como tu disseste, doentes. Uh, Nós simplesmente dizemos preço por ter e preço por não ter, pronto. Pelos vistos. Eles decidem levar um bocadinho isso mais à lei. Um, Mas sim, eu acho que foi mais nessa de. Eu acho que ele, ao fazer isso, na minha opinião, mostra que o mundo de magia existe naquela de. Não é só uma coisa, não é só o que vemos do Harry, o resto tudo à volta, ele está vivo. Acho que é dá para mais nisso. colorir o resto, né? Sim, sim. Acho que foi mais nesse sentido. O Afonso, professor-chefe de Ravenclaw, diz que neste livro é quando está o governo todo contra ele, ele passa quase por bullying do mundo todo à volta dele, e como a Marta disse, ele está a crescer, ainda a acrescentar a morte do Cedric, e ele está numa altura em que começamos a saber verbalizar melhor os nossos sentimentos. Portanto, é um bocado o que tu estavas a dizer, da idade dele também faz com que nós vejamos mais os pensamentos dele. A Ana está a perguntar se essa questão dos idiomas e dos ditados, será que pode ter sido algo da tradução no livro anterior? Não sei, Marta, tu que leste em inglês, não sei se te lembras bem. O quarto, por acaso, nunca cheguei a ler em inglês. Só comecei a ler inglês no quinto. Epá, eu sinceramente não me lembro, não consigo dizer. É que eu li o Porque eu não peguei. primeiro, eu só li o primeiro em inglês e eu acho que nessa altura não havia nem dizeres em muggle nem em feiticeiros, era tipo Sim, eu só a acho que descrição da acho que história e pronto. sim, acho que foi o Ruben que falou, sim, foi o Ruben,
pelas barbas de Merlin, acho que esse foi o único ditado, digamos assim, ou dizer, é melhor dizeres, que se ouviu, leu-se, né? Desde cedo nos livros. Acho que outros, como estes que apareceram aqui, não haviam. Sim, Merlin's Beard. eu se calhar reparei mais nestes porque foram vários e muitos seguidos. Portanto, não Sim, sei se calhar sim. aquela personagem específica usa mais esse tipo de idiomas. Foi a Mrs. Fig, que é a cepa torta e toma conta do Harry enquanto ele Sim, 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 está sim, sim, sim. em Privet Drive. Portanto, se calhar ela, como nasceu num sítio mais de feiticeiros, né? Se ela é cepa torta, ela tinha a família toda feiticeira. E se calhar está mais rodeada por isso. Mas por outro lado temos a Molly a dizer valha-me Deus e o Bagman a falar de um jogador de beisebol americano que são personagens que cresceram em famílias de feiticeiros, portanto não sei se é relevante, não Pois. sei. Eu achei piada, por isso é que mencionei. Sim, sim. Neste livro também temos bastantes novos conceitos, uns com mais impacto que outros. Há uns que eu assumo que seja só um bocado para colorir o mundo, que não é condição, mas pronto, é a metamorfagia da Tonks. Sim. Eu Sim. achava que era metamórfaga, mas não, é metamormafa em português, na tradução que eu tenho. Não sei se entretanto Soa já tão mudou, mal. mas não sei se entretanto já mudou, mas é o que está aqui. Achas que tem algum impacto depois na história ou é mesmo só para colorir? Epá, não. Eu acho que também é o mesmo. Eu acho que é mais naquela de, se calhar, para mostrar que não são pessoas que não existem no mundo dos feiticeiros, pessoas 100%. Isto é capaz de soar um bocado mal, mas a ver se eu consigo explicar. 100% normais, que depois de duas uma, ou ficam. Ou a sua capacidade animalesca, chamemos assim, é ou de animagos ou foram infectados por lobisomens. Eu acho que isto é para dar aquela de que há pessoas que nascem com uma capacidade de se transformarem. Pronto. E tanto pode ser em animal como pode ser outra pessoa. Pronto, acho que é mais ou menos isso. É para mostrar que há mais dentro do mundo em si do que só simplesmente são todos feiticeiros, mas são todos iguais. Outro conceito que nos é dado neste livro são as criaturas, os Thestrals, que eu acho um conceito engraçado. Só quem passou por alguma morte, ou seja, processou a existência da morte, é que vê essas criaturas. Qual é que achas que é o propósito disto e qual é que é o impacto nas personagens que de facto veem essas criaturas? Eu acho que é uma maneira subtil de dizer, ok, estas pessoas que conseguem ver estes animais já passaram por uma perda. Sem que a personagem tenha que de caras dizer sim, eu tive uma perda na família, por exemplo. Acho que é uma maneira subtil de dizer da J.K. Rowling ter explicado isso sem à cara podre dizer aqui está uma lista de pessoas que perderam Mas é que pessoas da nós família. acabamos por ver depois na aula do Hagrid, quando ele apresenta à turma os Thestrals, há pessoas que os veem e dizem, pois eu vi esta pessoa morrer. Portanto, não sei. Assim, eu acho que, ou seja, neste caso não é tanto, se calhar expliquei mal antes, não seria uma questão de dizer que não é uma questão de certo modo, ilustrar o luto, mas sim que, porque é aquela coisa, tu às vezes quando, eu não sei se eles explicam, dizem que a pessoa que morre tem que ser obrigatoriamente da família,
Ou se é só uma pessoa morrer à tua frente. É só morrer à tua frente e tu teres consciência de que morreu à tua frente. Acho que é um bocado isso. Pronto, então se calhar é isso também. É aquela questão de tu não tens que obrigatoriamente passar pelo luto, não é? Mas tu tens que. Porque uma pessoa, quando vê alguém a morrer à frente dela, seja da família ou não, há sempre aquela coisa de que, ok, uma pessoa nunca fica 100%, entre aspas, né? 100% bem quando vê uma coisa acontecer. Portanto, eu acho que é uma ilustração disso. Em vez da pessoa, entre aspas, tipo, ter que ir falar com alguém ou assim, há aquela ilustração de que, ok, como tu passaste por isto, tu agora consegues ver estes animais. No entanto, isso não é nada de mau, não é? Porque os Sim, animais, sim, até sim. apesar de tudo, não. Pronto, são um bocadinho cadavéricos, mas pronto, são outros sítios. Eles até são descritos como fofos a certa altura. O Harry depois diz tipo como é que eu pensei que eles eram feios quando eles são tão giros. A certa altura ele diz uma coisa assim parecida. Há uma altura em que ele diz que descreve os olhos praticamente tipo esbugalhados, brancos, a olhar para ele lá para o final, e eu fiquei tipo, isso seria uma coisa extremamente assustadora de olhares para baixo e vês tipo assim dois globos oculares a olhar para ti, tipo, todos brancos. Mas pronto. Uma das coisas que acontece logo no primeiro ou segundo capítulo é que o Harry conta aos Dursleys que o Voldemort voltou. E aquilo para ele é surreal porque eles estão ali tipo na boa. Só que a tia Petúnia percebe a gravidade da situação. Ou seja, ela sabe que é uma coisa má. O que é que achas? Que impacto é que achas que isso tem na personagem? Ou seja, achas que ela ainda guarda ali algum sentimento para com a irmã? Ou pensou só, será que há algum perigo para mim? Eu acho que eu vou dizer que é as duas coisas. Por acaso lá está, como eu tinha dito, eu tinha mais presente os vídeos, os filmes, e agora quando eu li os livros outra vez, já tive uma percepção diferente das coisas. Eu acho que digamos que é metade, ou seja, é aquela questão de que ela está a ver que está a acontecer o que aconteceu uma data de anos atrás, que está a voltar outra vez agora, e isso traz, em parte, perigo para ela e para a família dela, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem noção, lembra-se de o quão perigoso foi para a própria irmã e o que é que aconteceu de resultado disso. E eu não sei, dá-me a sensação que, apesar de tudo, se calhar na altura em que aconteceu a primeira vez, a irmã, apesar de elas não se darem muito bem, a irmã deve-lhe ter dito qualquer coisa e deve-lhe ter pedido para ela se proteger ou uma coisa assim qualquer, porque muito provavelmente eles iriam atrás das famílias do pessoal que era da ordem. Portanto, eu acho que foi com essa mentalidade que ela ficou quando soube que o Voldemort estava de volta. O João Pedro ainda a falar dos Thestrals diz que é curioso que estas criaturas sejam tão tranquilas. Em jeito um bocado de metáfora à forma como temos de saber lidar com a morte. Faz todo o sentido que a mensagem que se tire a morte é uma coisa que acontece e temos de saber lidar com ela e pronto, lidar tranquilamente com ela. Um comentário um bocadinho menos deprimente. A Inês Amores diz que gosta como este livro introduz várias novas personagens femininas, tanto boas como nem tanto, como a Luna, a Tonks, a Bellatrix e a Umbridge. Concordo. E por falar em Umbridge, Sim. a personagem preferida de toda a gente, há muitas coisas que ela diz más, erradas, tudo isso. Ela diz durante o seu discurso, logo no Salão Nobre, quando se apresenta como professora, diz que, e eu vou citar, progresso como um fim em si mesmo deve ser desencorajado. E eu percebo que as pessoas fiquem todas, sim, não, é suposto tu queres sempre andar para a frente.
No entanto, o progresso também tem de ser um bocado controlado, né? Porque, por exemplo, houve muito progresso científico em alturas em que a humanidade estava no seu pior estado, ou que demonstrou Sim. as suas piores intenções, porque houve muitas experiências a ser feitas porque havia uma grande falta de ética e uma grande necessidade de progresso que fez com que as pessoas ignorassem isso. No entanto, eu não acho que era isso que ela queria dizer aqui. O que é que achas exatamente que ela queria passar com isto? Porque lá está, eles não estavam, Eu não acho, havia ninguém a querer desenvolver coisas novas, portanto não sei. eu acho que era mais aquela. Sim, não, não. Eu acho que era mais aquela de. Ai, como é que eu ia dizer? Foi uma maneira dela dizer que na questão do progresso, ou seja, que eles estão a progredir de uma era tranquila para novamente uma segunda guerra. Acho que foi mais isso. E depois também ao mesmo tempo aquela questão de o progresso do conhecimento dos alunos. Ou seja, quando tu cortas o conhecimento dos alunos, quer dizer que eles não aprendem tanto, não têm tanto conhecimento para tentar fazer coisas mais. E ao mesmo tempo a perceberem-se que, nesta altura, o Ministério não estava a ser correto, a fazer as coisas corretamente com a situação atual que eles estavam. Logo, se os alunos não têm esse conhecimento, não têm maneira de tentar, digamos assim, destituir, não é, aquele ministério e aquele ministro do poder que ele tinha. Eu acho que é mais ou menos, eu vejo mais ou menos assim nesse sentido. Sim, ou seja, uma população ignorante é uma população fácil de controlar. É um bocado isso, não é? Pronto, Yep. Yeah. nós já em outros lives mencionámos que o Ministério da Magia era muito autoritário, não aplicava muito bem certos valores. Eu quero deixar claro, mais uma vez, que isto não é uma crítica ao livro, é uma crítica ao Ministério. Faz sentido que seja assim, que é para agora, quando nós lemos este livro, não ficarmos. Então, mas eles estão a quebrar um monte de regras? Estão a quebrar porque é preciso quebrar. É um bocado por aí. O Afonso está a dizer sobre a tia Petúnia. Acho que ela não tem qualquer melancolia ou pena pela irmã. É uma mulher adulta, cruel e egoísta e não considero que qualquer background que ela tenha tido de não ir para Hogwarts seja justificação. Uh, it's a statement. Não sei muito bem. E o Afonso também está a dizer que concorda um bocado de progress só pelo progresso em si. Não vale muito a pena, a não ser que tenhas onde aplicar esse progresso. Sim. O que neste caso também pode-se referir àquilo que eu estava a dizer, porque se eles começam a progredir no conhecimento deles, Sim, sim, sim. dá o aso a que, pronto. Sim, não, acho que tens razão. Outra coisa que eu ainda queria pegar na Umbridge é que aqui é que nós vemos uma personagem que é mesmo 100% anti-misturas de sangue. Completamente. E o problema é que às vezes nem é de sangue, porque ela é tudo é contra tudo o que seja meia raça. E ela inclui seres subaquáticos, que ela passou leis para tentar apanhá-los e marcá-los. Quando dizem marcá-los, eu assumo tipo. Branding, sim. Exato. E depois também fez leis anti-lobisomem. Eu depois penso, mas ser lobisomem não é ser meia raça, é uma maldição. Porquê é que achas que há este preconceito todo contra os outros seres? É que neste caso nem é entre feiticeiros, é mesmo com outros seres tipo os centauros, os seres subaquáticos, que são civilizações à parte. É como se nós tivéssemos preconceitos contra uma raça extraterrestre como uma sociedade igual à nossa. É só tipo uma coisa paralela, não é. Não sei. O que é que tu achas?
É assim, no caso dos subaquáticos, acho que é um bocadinho difícil eles conseguirem fazer, seja o que for, no caso para o caso das raças terrestres. No entanto, as outras raças, no ver dela, pelo que me pareceu, eu acho que é mais daquela de se eles ganharem um bocadinho de poder, eles podem tentar tirar novamente o Ministério do Poder, o Ministro do Poder, porque ela tinha uma obsessão enorme pelo Fudge. Tirar o Ministro do Poder e automaticamente, como ele sai do poder, ela sai do poder, então ela fica sem poder. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Pronto, lá está. Ela é a visão. É aquela, não é visão, é aquela ilustração do colonialismo. Porque não queriam dar poder às colónias, seja de que país fosse, exatamente por causa disso. Porque poderiam se sobrepor a quem lá estava e tirá-los do poder. Eu acho que é mais ou menos isso. Ela tinha medo de que ou essas criaturas terem um bocadinho que fosse de poder, que automaticamente é como disse o ditado, tu dás um dedo, de repente tiram-te o braço todo. Pronto, eu acho que é mais ou menos essa a mentalidade que ela tem. Para além de que, pronto, ela não é a pessoa mais simpática, para não estar aqui a dizer outras palavras. Eu acho um bocado estranho que, por exemplo, quando há aquelas imagens a dizer tipo Umbridge versus Voldemort, quem é pior? E as pessoas dizem Umbridge. Eu percebo que as pessoas odeiem mais a Umbridge, não percebo que as pessoas achem que ela é pior que o Voldemort. Ou seja, ela é muito má, mas será o Voldemort pior? Ou será igualmente mau? Pode ser igualmente mau, tem ambas coisas muito más. É que eu acho que as pessoas acham que a Umbridge é muito má porque eu, pelo menos no meu caso, eu já tive Umbridge na minha vida. Não àquele grau tão elevado, mas eu acho que toda a gente já teve. Ou uma professora muito injusta, ou professor, ou outra coisa qualquer assim. E não sei se é daí que vem esse ódio todo, mas o que é que achas? Eu sinceramente é aquela questão. Eu acho que estão ambos quase no mesmo patamar. Porque se lhe dessem poder suficiente, e ela, apesar, mesmo como professora como diretora que ela chegou a ser durante aquele período, teve ali um bocadinho de poder, mas não foi o suficiente. Eu acho que ela iria seguir mais à frente e ia estar no mesmo patamar completamente que o Voldemort. Ela tem os ideais dela de sangue são completamente iguais aos do Voldemort. Ela só não insultou o pessoal, os meio-sangue e os Muggleborns, porque por acaso. Mas eu acredito muito que não lhe faltasse muito, ou que ela, no interior do seu escritório, não começasse a criticar e a chamar nomes e tudo e mais alguém. Porque assim, então, por amor de Deus, quem é que faz um castigo como aquele, seja o Harry, seja, acho que foi o Lee Jordan também foi lá parar, e outras pessoas também acredito, é completamente bárbaro. E pior ainda, ela passou as belas das proclamações, ela passou uma proclamação a autorizar o Filch a chicotear a crianças. Yep. Tipo, estamos numa escola. Ou seja, é um bocado, ela é tão má como o Voldemort, mas ela esconde-se atrás das burocracias. Que é para parecer menos mau. A Susana diz que este livro é o preferido dela, o que me lembra uma coisa. Marta, eu não te perguntei porque é que este é o teu preferido e qual é a tua cena preferida deste livro?
Ok. Eu acho que a resposta é quase a mesma. Um, este é o meu preferido, para além porque é o maior e agora sim a história começa a ficar um bocadinho mais negra. E eu adoro isso nas histórias. Eu acho que depois também se meteu a questão de como é que o Harry evolui e apercebe-se que o padrinho não era assim tão bom como ele parecia ser quando ele viu a memória do Snape. Já lá vamos, já lá vamos. E. Sim, 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 sim. Portanto, não, mas lá está, é a questão de. É o crescer todo de. Ele no início sente-se extremamente sozinho no verão, depois consegue perceber mais ou menos o porquê, mas mesmo assim ele não está de acordo, o que é perfeitamente normal, acho que ninguém estaria. E depois há aquele. Ao revoltar contra o estabelecimento das regras todas que. Pá, isso para mim é um dos meus preferidos. A minha cena preferida é o do Ministério do Departamento dos Mistérios. Para mim, a luta no Departamento dos Mistérios é a melhor coisa do livro e tenho pena para além das cenas entre a Umbridge e a McGonagall, que para mim isso também tenho pena de não ter nem uma coisa nem outra aparecido mais nos filmes, porque acho que seria uma coisa espetacular ver nos filmes a McGonagall a mandar vir com a Umbridge da maneira como ela mandou vir nos livros. Acho que isso iria estar espetacular. A Milene está a dizer que concorda com a Ana, que a Umbridge representa uma espécie de nazismo, as espécies são todas inferiores e devem ser exterminadas. Pois a Ana acrescenta, diz que pensa que muitas das ações da Umbridge não têm nada a ver com a adoração pelo Fudge, acho que é uma cena dela da perfeição do puro sangue. E assim que teve o poder em algo, ela exerceu esse poder. O Ruben diz, a Umbridge é uma vilã mais completa, tem nariz. Ok, sim, é válido, sim. O Tiago diz que é engraçado que a Umbridge, apesar de ser vilã, é capaz de conjurar um Patronus só a partir da pura alegria de ver as pessoas sofrer. E se era preciso dizer mais alguma coisa sobre o que é ser um vilão, acho que não. Pronto, a Milene concorda que a Umbridge é mais real e por isso é que nós nos relacionamos. Todos nós tivemos uma Umbridge na vida e o Voldemort é um bocado irreal. A Joana diz que é aquela falsa sensação de segurança que a Umbridge traz vem de um meio que é suposto proteger o povo, ou seja, o Ministério, mas acaba por ser maléfica. Eu peço desculpa quando aparece o rato em frente à cara da Marta, mas isso sou eu a ler os comentários. Tinha uma mensagem a dizer: tirou o rato da cara da Marta. Pronto, era isso, é isso. Só para encaixar. Eu acho que as pessoas de vez em quando têm de se aperceber um bocadinho que há de facto muita injustiça nos livros, de propósito, mas também porque na altura em que eles foram escritos ainda existia isso no mundo real. É claro que hoje também existe um bocadinho menos e as pessoas estão-se a perceber um bocadinho disso, mas é preciso ter em conta o contexto em que as coisas foram escritas. A Joana também acrescenta que no momento que chegamos à história, o Voldemort já é estabelecido como vilão, portanto já estamos à espera que ele seja mau e nada nos surpreende. No entanto, lá está, a Umbridge. Vou ler agora o comentário da Milene porque acrescenta muito bem o que eu ia dizer. Para além de ter uma imagem de uma senhora amorosa, nós olhamos para a Umbridge, vemos uma velhota amorosa que adora gatinhos cor-de-rosa e rendinhas e não estamos à espera que ela seja de facto má, né? Portanto, o Tiago pergunta livros português editorial Presença ou inglês UK Bloomsbury. Eu li todos em português, edição da editorial Presença, e eu consigo ver algumas falhas, mas eu passo-as à frente e gosto muito. Não sei, tu que leste as duas coisas, Marta, o que é que preferes? Eu só li até o quinto livro, a partir daí depois deixei de ler em português. Eu tenho aquela questão, eu prefiro o original, prefiro o inglês, só mais naquela por causa da tradução.
há certas coisas porque é normal também, uma tradução Sim, é feita. sim. Pronto, nunca pode ser 100% fiel, porque senão não faz sentido. Mas também há certas coisas que, pelo menos na edição que eu tenho, que eu quando volto a reler aquilo em português, aquilo faz-me tipo, não faz sentido nenhum estar escrito desta maneira, tipo, ter este nome, podia ter outro nome, estás a perceber? Então isso fez-me um bocado sair um bocado das edições portuguesas e manter-me até agora pelas edições inglesas. Até porque quando eu volto a reler, é maioritariamente com audiobooks, que é para ser mais rápido. Logo os audiobooks é sempre em inglês, portanto ainda não fizeram audiobooks em português. Já agora, em termos de traduções, eu achei piada que eu só reparei agora, mas aquelas pastilhas que os Weasley fazem, eu fui à procura em inglês e tem um nome diferente de em português, e em português é Easy Balda. E eu só percebi que é tipo para te baldares facilmente, tipo Easy Balda, e Sim, só percebi yeah. isso agora. E achei piada Lá por está, isso. lá está, é aquela coisa de que quando tu lês mais tarde certos livros e certas histórias, tu como já tens uma mentalidade um bocadinho, pronto, mais velha, né? Já consegues perceber certas coisas que eu acho que ela também foi deixando assim coisinhas mesmo próprias só para adultos, estás a perceber? Só os adultos é que percebem, então tu quando agora começas a ler, a reler neste caso, com uma mentalidade de adulto, começas a perceber tipo, mas isto não era suposto, ou ok, já percebi o que é que tu querias com isso, pronto. Eu acho que também é um bocado isso. Sim, também o facto de eu já ter lido várias vezes também ajuda um Também bocadinho. ajuda, sim. Mas eu agora ia para mais uma pergunta controversa. Ahm, neste livro, neste livro vemos muito o Harry ser puxado para diferentes lados e se calhar a perceber-se, sem, ou seja, ele inconscientemente acaba por ter figuras paternais e maternais. Tu achas que o Harry, vamos por partes, achas que o Harry vê, por exemplo, a Molly como a figura maternal dele? Eu acho que sim, porque há muitas alturas em que ele diz que preferia estar com os Weasleys do que estar com a família dele, que não é muito difícil. Mas eu acho que sim. Maioritariamente é a Molly, mas depois acho que é durante a escola, no tempo em que ele está em Hogwarts mesmo, eu diria que é também um bocado a McGonagall, por ser, pronto, apesar de tudo, apesar de ela ser professora e ser extremamente rígida com os alunos, eu acho que ela tem ali um bocadinho daquele lado maternal, e acho que isso faz com que ele também a veja um bocadinho assim, mas não tanto como a Molly, sim. Enquanto tu estavas a dizer, apareceu-me o comentário da Joana, que está a dizer que o Harry de facto vê a Molly como uma mãe deve ser, ou seja, como um modelo de uma mãe, mas que também projeta mom vibes na McGonagall. A questão que eu ia fazer a seguir é que se calhar é mais controversa, dependendo da resposta da Marta. Ele claramente vê o Sirius como figura parental. A questão é, será o Sirius de facto uma boa influência nas crianças? Não. Por muito que eu gosto do Sirius, sendo ele e o Lupin uma das minhas preferidas, não. O Sirius não é de todo uma boa influência em crianças. Certas atitudes que ele teve, desde o terceiro até agora, dá-me a sensação que ele, a nível mental, ele ficou preso nos anos 20, se não me engano, acho que era mais ou menos essa idade que ele tinha quando foi preso. Apesar de qualquer das maneiras, eu acho que ele nunca cresceu a 100% da adolescência. E depois foi preso nessa altura e pronto, como sabem, Azkaban não é dos melhores sítios para uma pessoa manter-se 100% são. E eu acho que isso fez com que ele ficasse um bocado, entre aspas, mirrado a nível de desenvolvimento e não tenha saído dali. Então ele de vez em quando tem os seus lives de maturidade,
mas muitas vezes ele quer sair. Também ele, coitado, como todos nós, neste momento, ele estava fechado em casa há aí quase 3 anos, sem poder sair, para além dos outros 12, sem poder sair porque podiam descobrir onde é que ele estava. Eu também compreendo que ele quisesse sair e quisesse, entre aspas, esticar as pernas, mas há ali certas atitudes que ele tem que, obviamente, uma pessoa que sabe os perigos que corre e que sabe o que é que está a fazer e não vai só à procura da adrenalina, que decide coisas dessas. Porque uma pessoa que realmente, ok, pá, eu quero adrenalina, bora, eu faço só coisas perigosas. Agora, uma pessoa que tem, entre aspas, 2 dedos de testa e que sabe que no momento em que ele sai está a pôr em perigo uma data de pessoas, não vai sair. E isto é extremamente com a situação que está a acontecer atualmente connosco. Mas pronto. Sim, mas nós não vamos cometer imprudências nenhumas dessas. Eu, por acaso, recentemente descobri que há uma palavra muito boa para descrever Gryffindors, que existe bravura, que é fazer um ato corajoso, né? Ou bravo, ou audaz, ou o que quiserem, muitos sinónimos, mas depois existe temeridade, que é bravura imprudente. E eu acho que isso resume muito bem o Sirius e muitas das personagens de Gryffindor, que são corajosos sim, mas não pensam antes de fazer as coisas. Ele às vezes faz birra. Nós vemos muitas vezes fazer birra. Por exemplo, ele vira-se para o Harry quando o Harry diz que é melhor não fazermos isto. Ele diz: és menos parecido com o James do que eu pensava. E isso, para além de birra, é ser mauzinho. Portanto, é ali uma facadinha no Harry. É. Eu acho que isso, ao mesmo tempo, lá está, é aquela questão de... porque tu depois, lá está, isso é um bocado explicado, essa cena em si, é um bocado explicado porque o Harry começa a pensar nisso, exatamente no que ele disse, quando ele vê a memória. E ele aí começa a perceber, ok, afinal o meu padrinho não é assim tão boa pessoa como eu estava a pensar que era. Portanto, eu acho que ao mesmo... Porque depois também vamos ver uma coisa. Essa birra, eu acho que é aquelas birras de pessoas entitled kids, que apesar dele não gostar da família que teve e de estar mal com parte da família, vamos ser sinceros, ele cresceu com tudo. Ele muito provavelmente bastava dizer eu gostava de alguma coisa que, desde que encaixasse nos padrões de mentalidade dos Black, provavelmente bastava ele dizer eu gostava e em 5 segundos já ele tinha aquilo, não é? Portanto, eu acho que também ao mesmo tempo é isso, é que ele está habituado a que lhe deem tudo, em parte, e depois também foi para a casa dos Potters, em que também tratavam-no bastante bem. Se calhar também pode ser por isso que ele tenha tido um bocado essa atitude. Eu discordo. Eu não acho que ele seja... Eu não sei qual é a palavra em português para entitled, mas foi a que tu usaste, eu vou usar entitled. Porque tu estavas a dizer, ele podia pedir o que quisesse e os pais davam-lhe. Eu acho que não é bem assim. Ele sofria muito às mãos dos pais, apesar de não fisicamente. Achamos nós, né? Não há indícios disso. Sim. Ao ponto dele fugir de casa. Ou seja, não acho que uma pessoa... ou seja, ele tinha motivos fortes para sair de casa. Não foi uma birra de eles não me dão isto, eu vou sair de casa. Foi mesmo, eu não quero ter nada associado a estas pessoas. Portanto, eu acho que por isso não sei bem. Sim, eu estou a perceber, lá está, eu estou a perceber o que é que tu queres dizer. Eu, neste caso, quando eu estava a dizer a questão do eu quero,
ou eu gostava e automaticamente recebe, eu acho que devia ser um bocado. Lá está, se calhar expliquei mal. Devia ser uma coisa que aconteceria no início da vida dele, ou seja, ele cresceu assim. Depois, se calhar, quando Sim, mas ele até entrou aos para 11 anos, Gryffindor, né? pois, eu acho que foi a questão de quando ele entrou para Gryffindor e não para Slytherin, como eles estavam à espera, aí sim é que começou a luta, entre aspas, entre a família toda dele e ele. Sim, sim, se calhar, não sei. Nós já falámos aqui muito da memória que o Harry vê do Snape a sofrer bullying por parte do pai dele e do Sirius e não sei o quê. Mas ou seja, eu já sei essa parte toda de cor, portanto já não tem grande impacto em mim. Mas o que eu reparei e me fez um bocado de impressão não, confusão, é que foi um bocado a maneira como aquela cena do pensatório funciona. Que é, porque é que se ele está nas memórias do Snape, consegue ouvir uma coisa que está a acontecer, tipo aqui, que o Snape não ouviu. É daquelas coisas que não há limites bem definidos e fez-me confusão. Porque eu gosto que a magia tenha limites bem definidos. Sim, sim, sim. O que eu acho é que se calhar também pode ser a questão de o próprio Snape ouviu mas deixou-se ficar e deixou-se ficar e deixou-se ficar até à altura em que, porque has de reparar que é exatamente quando ele se levanta e vai-se embora, que é quando os outros Dizem que estão olha quem aborrecidos. está É. ali, estás a ver? Aliás, Pronto. eles dizem que estão aborrecidos, ele levanta-se e eles ficam tipo, afinal já não estou aborrecido. Eu acho que se calhar foi de género tipo. Eu vou partir do princípio de que ele já deve ter ouvido essa do epá, estou aborrecido, e ele pensou, ok, é a minha altura de me ir embora, porque entre aspas já sabe o que é que vem aí, e provavelmente deve ter sido isso, ou então se calhar sim, é um grande buraco, um plot hole enorme. É porque eu Lá confesso que há está, uns que não me fazem grande diferença, há outros que eu consigo explicar e este eu fiquei tipo, mas isto não faz sentido. Eu acabei de me perceber que já estamos a falar há 1 hora e ainda não virei a página de questões que eu tenho para te fazer. A Susana está a dizer ainda em relação ao Sirius, de alguma maneira é um espelho do Harry, que foi acolhido pelos Weasley e o tornaram na pessoa que ele se tornou. Provavelmente se o Malfoy tivesse chegado ao Harry primeiro, ele provavelmente teria ficado com uma maneira de pensar diferente, visto ele ser um quadro em branco no mundo da magia. Sim, muito provavelmente. é verdade, Muito provavelmente. acredito que sim. Porquê é que achas que o Dumbledore mantém o Filch a trabalhar em Hogwarts? Visto que ele não gosta dos alunos, quer castigá-los e depois não tem. E depois faz-me um bocado de impressão também ser ele a limpar tudo quando ele não tem magia, ou seja, tem de ser mesmo à moda Muggle. Então, agora a ler este livro estava-me a irritar tanto a questão mesmo de porque é que o homem ainda está ali a trabalhar. Eu não sei. Porque é que o Dumbledore decidiu. Ou o Filch barra família dele tem alguma coisa secreta de algum segredo do Dumbledore, ou então não estou a ver, porque ele só quer bater nas crianças, só quer, tipo, torturá-las. É que a questão é mesmo esta, ele só quer torturar as crianças. Como é que o Dumbledore contrata alguém assim? É que uma coisa é ele não saber o que está por detrás de quem está a contratar, né? Mas ali já são bastantes anos, né? Já há bastantes provas. Sim, e eu acredito perfeitamente que o Dumbledore soubesse bastante bem quem é que ele está a contratar, apesar de tudo. Porque, pronto, não é? Eu não sei, ao mesmo tempo eu também não sei porque é que ele decidiu escolher o Lockhart como professor de defesa. Eles Lá dizem, está. eles dizem no livro que não houve mais ninguém a candidatar-se. Portanto, é tipo, Ok. alguém tem de Como se diz, preencher. à falta de melhor escolha, pois. Mas lá está, é isso que não faz sentido. Então, se eles têm uma data de elfos domésticos, que basicamente são eles que limpam os dormitórios, são eles que limpam uma data de coisas na escola, para que ter o Filch lá?
os elfos domésticos bastariam. É isso que eu também ao mesmo tempo não percebo. Falando em castigos, gosto de fazer estas transições assim. O que é que tu achas da decisão da Hermione de pôr um feitiço em toda a gente do exército de Dumbledore para que, se algum deles dissesse alguma coisa a outra pessoa, ficasse com borbulhas na cara com uma palavra escrita? O que é que achas que isso nos diz da personagem? Que o lado de Slytherin dela está a mostrar. Mas pronto. Sim. É assim, lá está. Eu adorei, porque a maneira de tu manteres uma coisa secreta é teres a certeza que ninguém fala de nada, né? A questão é que e se alguém falar, mas saber quem é que se fala. Mas é que, ou seja, ela não diz a ninguém o que é que acontece se as pessoas falarem. Portanto, as pessoas não estão a aderir à cena com consentimento e não há, ou seja, não há consequências de dizer a outra pessoa. Porque, ou seja, se tu não sabes que te vai acontecer alguma coisa e vais contar a outra pessoa, não estás à espera que te aconteça alguma coisa, né? Eu acho que ela se calhar tinha aquilo não para toda a gente, ou seja, tu contares a alguém e acontecer-te aquilo, mas sim se calhar especificamente contares a Umbridge. Porque foi o que aconteceu à Marieta. Ela foi falar com a Umbridge e foi o que deu. Eu acho que é mais nisso, porque lá está, é assim, todos eles, quando assinaram o papelinho, sabiam para onde é que iam e sabiam para o que é que iam e sabiam exatamente porque foi-lhes falado porque é que eles estavam a fazer aquilo. Não, eles sabem porque estão a fazer aquilo, sabem o que é que vai acontecer nessas reuniões. Ninguém lhes diz que se quebrarem. Primeiro, não lhes dizem que há regras, né? Portanto, as pessoas não sabem se estão a quebrar regras ou não. E depois não lhes dizem que, ao contar a alguém que vai contar a Umbridge ou a deixar passar a informação, vai acontecer alguma coisa. Portanto, é um castigo quando tu não sabes que havia essa possibilidade. Ora bem, tudo bem, ok, também tens razão. Ao mesmo tempo, eu também acho que é naquela de se eu não te disser os perigos, se eu não te disser tudo o que tu podes fazer ou não fazer, se tu sabes os perigos que existem e que podem existir se tu contares a alguém que não deves contar, porque isto não é questão de contares a toda a gente, é contares a alguém que não deves contar. E se eles sabiam, porque tinha-se falado naquela reunião no bar que eles não podiam contar, tipo, aquilo tinha que se manter em segredo da Umbridge. Logo, se eu não te disser nada e tu não me traíres, eu tenho plena confiança em ti. Agora, no entanto, se eu te disser, isto pode acontecer, isto pode acontecer, isto acontecer, se tu não me fizeres nada, eu não tenho 100% de confiança em ti. Porquê? Porque tu sabes o que é que te vai acontecer se tu me traíres. Eu acho que deve ter sido mais nesse pensamento que a Hermione fez isso. Continuo a achar que é uma falta de ética. O lado de Slytherin dela estava a mostrar. Agora vou para um ponto que eu queria mostrar como é que ele está escrito. São estas setinhas todas aqui. Não sei se tu viste, Marta. Estas setinhas todas, estas coisinhas todas aqui. Eu só vejo branco e tipo risquinhos pretos. São os risquinhos, são as setinhas. Porquê? Porque isto diz Dumbledore e depois vários tópicos. Todos os tópicos relacionados com Dumbledore. Ok. Não sei se vou falar de todos, mas... Primeiro, ele quando está a lutar contra o Voldemort não o tenta matar. Ele diz... há outras maneiras de destruir um homem. O que é que achas que ele queria dizer com isso? Que outras maneiras tem o Dumbledore em mente para o Voldemort? O Harry, lá está, ele aí já estava, como eu digo, já tinha isto vai soar muito mal, mas temos pena, ele já estava, o porco já estava meio embicado para a matança, portanto ele não valia a pena estar ele a matá-lo, porque ele sabia que ele não ia conseguir matar o Dumbledore, o Voldemort,
como deve ser, tinha que ser o Harry a matá-lo. E eu acho que a questão, outra maneira que eu quis dizer é que a melhor, tu consegues, não é bem matar, mas não no sentido literal da palavra, uma pessoa arruinando-a completamente. Ou seja, neste caso seria, poderia ser ele a anunciar que ele iria arruinar os planos, não é, do Voldemort de tentar fazer a sociedade perfeita que ele queria, arruinando completamente os planos dele, até porque provavelmente já nesta altura ele já deveria saber mais ou menos sobre os Horcrux que o Voldemort tinha feito. Portanto, eu acho que é tudo nesse sentido dele ter dito isso. Mas é que para o Voldemort a pior coisa que lhe pode acontecer é mesmo morrer. Por isso é que ele faz os Horcruxes todos. Portanto, não sei se essa seria o pior castigo para ele, não sei. Ok, eu neste caso, quando eu estou-me a referir, quando eu disse morrer, neste caso eu acho que ao destruir os planos, é aquela questão de que o Voldemort continuava a achar que o Dumbledore só sabia dos Doom, só conhecia, entre aspas, um corpo do Voldemort, que foi aquele que ele fez no ano anterior. Não sabia, eu acho que o Voldemort não tinha a noção de que o Dumbledore sabia dos Horcrux. Para além do diário que foi destruído por acaso, porque não foi destruído com o conhecimento de que aquilo era um Horcrux, eu acho que daí eu dizer que há outras, daí se calhar ele dizer que há outras maneiras de matar uma pessoa. Eu acho que é isso, que ele está-lhe a destruir a alma, ou os bocadinhos de alma que o Voldemort tinha feito, e é uma maneira, em parte ele não está a matá-lo diretamente, porque não está a matar aquele corpo, está aí a destruir os bocadinhos de alma que ele fez. Sim. Acho que é mais assim, se calhar, estão nesse sentido. Ou seja, o Voldemort é que deu as bases para o seu próprio castigo, né? É um bocado isso. Yep, completamente, sim. A Milene está a dizer, eu acho que o feitiço da Hermione foi de uma perspicácia incrível. Se ela não tivesse conjurado um feitiço, nunca saberiam que era o bufo que iria destruir a confiança e a união do grupo. Se o grupo é secreto, é óbvio que não se pode contar a ninguém. Não é química orgânica, é igual a somar 2 mais 2. Se a Marieta fosse leal ao exército de Dumbledore, nunca teria tido aquela consequência. Certo, eu acho que é pouco ético da parte da Hermione, na mesma. Mas pronto, isso é a minha opinião. Que vale o que vale. Tu achas que o próprio Dumbledore assume que isto foi um erro da parte dele, de não contar ao Harry aquilo tudo, e ele assume esse erro. E depois diz, ele até mostra muito apreço pelo Harry, e diz mesmo que ele não disse as coisas porque gostava demasiado do Harry e não lhe queria estragar, e isto é quote unquote, não queria estragar a felicidade do Harry naquele momento, e até mostra alguma fraqueza que o Harry fica tipo, isto não é característico do Dumbledore que eu conheço. Achas que justifica? Não. Não. Eu acho que o Dumbledore mostrou a típica atitude que um adulto tem para uma criança, que é, tu és uma criança, tu não sabes lidar com isto, portanto eu não te vou dizer isto. Sem nunca, se calhar, pensar em que, ok, se eu te explicar isto como um adulto, tu se calhar percebes. Porque assim, felicidade do quê? Ele estava super infeliz durante o verão todo. Não, mas a felicidade... Não, mas ele diz que ele pensou em contar-lhe em vários momentos, e nesses todos os momentos ele não quis pôr-lhe esse peso em cima. Ou seja, no primeiro ano... ele tinha acabado por passar uma aprovação enorme e ele não queria meter esse peso em cima. No segundo ano, ok, sim. No segundo ano ele estava todo contente, salvou a Ginny, não sei o quê, regressou, está tudo bem. O Dumbledore pensou, se calhar melhor não estragar agora a cena.
e ele justifica isso sempre assim. Ou seja, justifica com aquela cena de eu ganhei demasiado apreço por ti. Sim, Eu acho que não é totalmente. Ou seja, eu não discordo que ele tenha apreço pelo Harry, né? Porque não acho que o Dumbledore fosse assim tão mesquinho. Mas não sei se é justificável. pois eu realmente também. É assim, sim, tens razão, mas ao mesmo tempo, epá, não gostava nada. Epá, no quarto ano, ele não fazia a mínima ideia de que o Harry ia passar pelo que passou no quarto ano. Epá, não lhe custava nada no início do ano ou durante o verão do quarto ano, pá, chamá-lo, ir aos. Eu não sei se. Já não me lembro se ele no quarto ano chegou a ir no verão aos Weasleys ou não. Sim, sim, para ir para a taça. Chegou, pronto. Foi da taça. Epá, então olha, melhor ainda, depois da cena da taça, não lhe custava nada sentar-se com o Harry e falar com ele e explicar-lhe o que é que se estava a passar e o que é que. Porque lá está, ele não estava a contar com que ele fosse participar no torneio, acabasse por participar no torneio dos Três Feiticeiros. E assim, por muito que custe, e sou um bocado fria nestas coisas, que é, por muito que custe, que tivesse custado ao Harry ver a morte do Cedric, o aparecimento do Voldemort já completamente físico é mais importante. Ou seja, nessa altura, quando o Harry foi ter com o Moody, que depois afinal já não era o Moody, era Barty Crouch Jr. o Barty Jr., nessa altura ele devia ter pegado, pá, 2 dias depois, não interessa, devia ter pegado no Harry e ter chamado-o à parte e ter contado tudo e ter falado com ele. Porque, epá, por amor de Deus, são 4 anos, como é que ele não se apercebe que em 4 anos tudo o que aconteceu naquela escola o Harry estava metido? É óbvio que num 5º ano o Harry vai estar metido em alguma porcaria. Mas lá está, como é que ele não se apercebe disso? Logo, previne-se logo, fala com ele. Não é É assim, deixá-lo completamente infeliz. Eu concordo contigo, mas Sim. discordo. Eu concordo contigo que ele devia ter dito antes, mas discordo contigo na altura em que devia ter dito, porque eu acho que no quarto ano seria a pior altura para ele dizer isso. Ou seja, ele está a sofrer com a morte de alguém, viu o regresso do Senhor das Trevas, passou por uma grande provação e eu acho que pôr-lhe isso em cima aí é que seria tipo. Não sei se a cabeça de um miúdo de 14 anos aguentaria. Aliás, eu não sei como é que o Harry não tem problemas mentais de depressão, ansiedade, o que seja, por causa de toda a coisa que já lhe aconteceu e por ter crescido sem qualquer apoio. Eu também acho que a personagem do Harry, nesse sentido, está muito mal feita. Porque de duas uma, ou o que ela quis mostrar foi a bela da masculinidade tóxica, em que os homens não podem mostrar sentimentos nenhum sem ser raiva e tudo o que seja aderente a isso, porque senão são classificados como fracos. Porque lá está, uma criança que tenha passado por isto tudo, desde ter sido bullied pela família, né, que não era só pelo primo, é pela família toda, depois vai para a escola, a cada ano da escola tem estas porcarias todas, como é que aquela criança não tem problemas nenhuns mentais? E depois, ao fim de cada ano, volta para aquela família também extremamente tóxica. É assim, eu acho que Peço desculpa, eu não consigo perceber. Sim, eu também, ou seja, eu consigo justificar no sentido de é a personagem principal, a história não é sobre isso, vamos passar à frente. Mas não deixa de ser um bocado
irrealista. Ou seja, eu aceito magia e coisas a flutuar e criaturas que não existem. Mas quando nos dizem que esta pessoa é uma pessoa e não é diferente das pessoas do mundo real, simplesmente tem magia, aí já se torna um bocado irrealista. Vamos ver o que é que está toda a gente para aqui a dizer. O Dumbledore é muito objetivo, não faz nada sem querer. Se ele quisesse dizer, teria dito. A questão é que ele queria dizer e ele admite que fez o erro de não o dizer, portanto não é bem assim. A Susana diz: eu não creio na imagem do bonzinho Dumbledore. Certo, ele não amava o Harry, era mais um que calhava ser importante. Pronto, depois eu concordo com o que a Marta está a dizer a seguir, que é, acho que inicialmente foi assim, mas depois lá terá afeiçoado um pouco ao Harry. Vamos ver o que é que o Afonso disse, porque é uma das personagens preferidas dele. O Dumbledore não soube desde o momento zero que o Harry ia ter de morrer. Ele procurou durante anos uma alternativa. Só quando percebeu que não havia alternativa é que avançou com os planos. Não é uma posição fácil e ou o Harry morria ou o Voldemort ia ganhar para sempre. Lá está, é aquela cena do bem maior que ele sempre teve. E que é... Pronto, é o que é. Lá está. Qualquer valor das casas pode ser deturpado para um lado mau. Não estou a dizer que a decisão do Dumbledore tenha sido uma coisa má. Acho que lá está, foi uma coisa necessária. Mas não deixa de ser um sentido de justiça um bocado frio, né? Outra coisa que me chateia um bocadinho no Dumbledore é que ele admite, e eu vou ler o que está escrito no livro: sabia que te estava a condenar a 10 anos tristes e difíceis quando o manda para os Dursley. E eu só penso, então porquê é que o deixaste lá? Porque se ele é um dos feiticeiros um dos maiores feiticeiros de sempre, podia muito bem ter arranjado outra maneira de proteção. É porque ele disse nessa conversa que ele estava a ter com o Harry, ele disse-lhe que até à altura, desde que ele continuasse a chamar a casa dos Dursley de casa, não é? Que a proteção, a tal proteção do sangue continuaria a existir. A questão é, eu questiono-me se após o primeiro ano, e se calhar após o primeiro ano e solidificando completamente após o segundo, como é que o Harry ainda continuou, ou como é que ele achou que o Harry continuaria a chamar casa àquela coisa, não é? Ao edifício e às pessoas que lá estavam dentro, depois dele ter passado o ano que passou em Hogwarts e aquele bocadinho de verão que passou com os Weasley. Novamente, uma pessoa normal não continuaria a chamar aquilo casa. Da mesma maneira como... Eu acho que aí já é mais a ver com o sangue e não propriamente com a parte do celular dele e não sei o quê. Não, mas lá está. A questão é que lá está, em português, em inglês, há uma diferença home, nas palavras. É home, sim. Em português é lar. Home. Pronto. Lá está. Como é que alguém chamaria aquilo de um lar? Eu acho que nessa altura o Harry já não chamava aquilo de lar. Porque ele nunca se sentiu lá bem. E para ele, os verões com os Dursley eram completamente um inferno. Dito pelo próprio Harry. Portanto, como é que uma pessoa, como é que ele acha que aquilo funcionava e como é que é possível a própria autora achar que uma pessoa normal continuaria a chamar aquilo de lar, principalmente quando ela me escreve uma personagem como o Sirius, que tinha uma vida familiar bastante parecida com a do Harry, e já ele, no segundo ano, lá o que era, que ele tinha mencionado que ele nunca se sentiu bem naquela casa. Aquele não era o lar dele. O lar dele era com os Potter. Portanto, se o Sirius, que era extremamente infantil em certas coisas,
já nessa altura ele já tinha essa mentalidade, como é que o Harry não o tem, sendo ele a personagem principal? Foi tipo aí um grande buraco também que... O Afonso está a dizer por causa da proteção de sangue, goddammit. E eu estou a dizer, a resposta a isso é: nós sabemos a justificação do Dumbledore. A questão é, eu não aceito a justificação do Dumbledore. É mais por aí, porque eu acho que não há justificação para deixar uma criança indefesa a sofrer quando tens possibilidade de arranjar outra maneira. Nem que o adotes. Yeah. E lá está, a questão foi, o próprio Dumbledore disse, a proteção de sangue existe enquanto o Harry chamar os Dursley, a casa dos Dursleys, de lar. Como é que ele ainda chama, ao fim de 5 anos, ok, vamos ser sinceros, ao fim de 15 anos, naquele inferno? Como é que ele ainda chama aquilo de lar? Como é que ele considera aquilo ainda um lar depois de ele ter sido bastante bem recebido e sentir-se bastante bem em casa, na casa dos Weasley? É essa a questão que... Lá está, um buraco, um plot hole. Eu percebo porque é que a história é assim, sim. Mas lá está, faz-me Tem confusão. que ser. Tem que ser. É o que é. Visto que já nos estamos a esticar um bocadinho, última questão. Isto é um bocado dito no próprio livro, mas eu quero que comentes, que é, com a profecia, nós percebemos que o Voldemort é que iria marcar o seu inimigo como inimigo. Ou seja, havia duas opções, que era o Harry e o Neville, que se aplicavam à profecia, mas que com a escolha do Voldemort é que ditava quem é que ia ser o seu inimigo para a vida. E o Dumbledore diz que é curioso porque o Voldemort escolheu o mais parecido com ele em termos de sangue, porque o Neville era totalmente pure blood e o Harry não. E que terá sido um bocado por aí. Qual é a tua opinião? Porque é que achas que ele fez essa escolha? E que impacto é que essa escolha não é na história, né? Mas o que é que isso nos diz da personagem ter feito a escolha do Harry e não do Neville? Porque eu acho que ele fez esta escolha naquela de tu és o meio sangue, eu sou mais forte que tu. Porque eu acho que nessa altura ele já estava naquela mentalidade de que... Mas ele também é meio sangue. A questão é, quem é que sabia sem ser o Dumbledore? Os seguidores dele saberiam? Não, mas lá está, isso terá algum peso na escolha dele? Eu acho que seria mais aquela do... eu não quero alguém... Como ele não considera os meio-sangue tão poderosos como os de puro sangue, eu acho que deve ter sido mais nisso. Portanto, ele, como não considera os meio-sangue tão poderosos, ao mesmo tempo ele não se considera tão poderoso. Ao ter escolhido um meio-sangue e não um puro sangue, era naquela de eu ao derrotar-te estou em parte a derrotar aquela parte, aquele medo que eu tenho em mim e por ter-te derrotado sou mais que tu. E ao mesmo tempo também, se ele está a pregoar o puro sangue, não fazia sentido nenhum ele ir atacar um puro sangue. Acho que também neste caso é um bocado esta dualidade de ele estar a querer derrotar um meio sangue ao mesmo tempo para retirar a parte muggle que ele tinha no seu sangue, chamemos assim, e ao mesmo tempo para se sobrepor a ele, portanto ao Harry, a um meio sangue e ele sair mais sair por cima, pronto, digamos assim.
Eu acho que é possível que tenha, ou pelo menos eu vejo que ser assim um bocado. E porque lá está, como a maior parte dos seguidores dele, se não quase todos, eu acho que a única pessoa que sabia que ele era meio sangue provavelmente deveria ser o Dumbledore. Não sei se os seguidores dele saberiam ou não. Acho que não. E Aliás, o pronto, Harry diz isso à Bellatrix e ela diz que ele está a mentir. pronto. Portanto, lá está. Ele é óbvio que se ele quer que os por sangue saiam vencedores e que sejam os maiores, obviamente que ele vai atacar um meio sangue e não um por sangue também. Apesar de tecnicamente os Longbottom já serem considerados traidores de sangue, como eles, suponho que seja essa a tradução. Um, Portanto, ali o Neville estava ali naquela área cinzenta, mas acho que ele deve ter escolhido o Harry exatamente porque ele queria, ao acabar com o Harry, internamente ele estaria a acabar com a parte muggle dele próprio. Deixa-me só então ver aqui os comentários. Em resposta ao Afonso estão a dizer proteção de sangue para a parte da Petúnia, era a casa dele, de qualquer maneira ele cresceu lá. Depois a Susana diz, eu acho que nunca chamou de casa, mas ele sabia que pelo menos não podia ficar em mais lado nenhum. Até aos 11 anos, sim, não é? Não haveria outro sítio por onde ele ficar, porque ele achava que não tinha mais nada, né? Os Weasley eram pobres e ele não iria querer lá ficar a dar despesa, não podia ficar em mais lado nenhum. A questão é, se o Dumbledore quisesse, podia. É mais por aí. A Marta diz que não podia ser adotado, ele tinha de voltar sempre à morada da família de sangue, certo? Mas por causa de um feitiço que poderia ter sido outro, não sei, acho eu. Pronto, o Afonso diz que concorda contigo, que estava a tentar com a escolha de Neville versus Harry, que ele estava a tentar provar-se a si mesmo que era melhor que a parte que ele considerava má em si mesmo. A Milene diz, mas o feitiço de sangue, segundo o livro, é o feitiço mais forte de todos. Isso significa que, mesmo que fossem lançados novos feitiços, nunca seriam tão eficazes. Certo, concordo a 100%. Não acho que tenha sido na mesma uma boa escolha. Eu percebo que para a história isso tenha sido necessário, mas é aquela coisa que estávamos a falar há bocado de... Ou seja, parece que para a história funcionar tem de se ignorar que o Harry provavelmente teria muitos problemas psicológicos. Eu gostava de ver esta saga analisada por um psicólogo. Para ver, para ver se realmente o Harry só faltava depois descobrirmos que afinal ele estava no manicômio e imaginou isto tudo. O João Pedro diz que ele ia matar os dois, o Harry foi o first target, só que no processo o Voldemort perdeu o corpo. Os pais do Neville eram Aurors e até mais velhos que os pais do Harry. Acho que ele pode ter pensado que seria mais rápido matar um casal mais novo e possivelmente mais inexperiente. A questão é, eles eram igualmente experientes, eles já tinham fugido do Voldemort 3 vezes, e o que o próprio Dumbledore diz no livro é que ele escolheu o Harry e não... ele não dá a entender de maneira nenhuma que ele ia tentar os dois. Ele diz só, ele escolheu o Harry. Não sei se como estamos a ver isto da perspectiva do Dumbledore, não sabemos, porque ele não é conhecedor não tem o conhecimento absoluto, né? A Milene diz, na realidade não considero que tenha sido importante para a história a estadia do Harry na casa dos tios. Apenas vi um rapaz a sofrer e só percebi depois de saber do feitiço. Aí faz sentido. Admito que era algo que me enervava saber que ele sofria. Sim, é claro que pronto, o impacto que tem na história é só mesmo o feitiço e pronto, por isso é que eu não adoro o conceito. Se não tiverem mais questões, nós vamos andando. Portanto, obrigada a todos e até para a semana. Tchau, pessoal! Obrigada por assistires a Por Detrás dos Livros com Rita Notskiter. Relembramos que esta conversa foi gravada inicialmente em direto no Facebook
e que a opinião dos participantes nem sempre reflete a opinião do IMP. Se tiveres algum comentário, dúvida ou teoria sobre os temas abordados neste episódio, deixa nos comentários ou contacta-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!